Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a Revolução Cubana, ok? Bom, pessoal, é importante a gente lembrar na história que Cuba era uma colônia espanhola, pertencia à Espanha. E lá no século XIX, pessoal, naquela segunda metade ali do século XIX, aliás, na primeira metade do século XIX, muitos países ali estavam se tornando independentes na América. Então, Cuba não era diferente. Então havia esse sentimento do cubano de se tornar independente lá da Espanha. E foi quando, pessoal, empresários americanos mostraram interesse na região, né? Ou seja, façamos a independência de Cuba nós antes que os próximos cubanos façam, né? Então os Estados Unidos, pessoal, eles acabaram declarando guerra à Espanha. Só que a Espanha nessa época já não era nenhuma potência, ela estava passando por algumas mazelas econômicas, né? Já tinha perdido aí suas colônias pelo mundo. Então acabou que a vitória americana se tornou foi óbvia, né? E aí as tropas americanas desembarcaram em Cuba para garantir, pessoal, esse novo governo independente dos espanhóis aí, tá? Então agora esse novo governo tinha que alinhar esses interesses dos empresários americanos com a da elite cubana. Bom, dentro desse contexto, pessoal, surgiu um ditador como governante em Cuba. Então, pessoal, quando um presidente cubano atrapalhava os lucros das empresas americanas, né, a velha atitude do Big Stick, né, que é aquele grande porrete que os Estados Unidos intervia aí nos outros países, ele se repetia. Né? Os Marives, que eram os fuzileiros navais, como eles eram conhecidos, eles desembarcavam na ilha de Cuba para restaurar a normalidade democrática. Né? Ou seja, as tropas dos Estados Unidos, galera, eles invadiam Cuba e colocavam no poder um presidente cubano que fosse confiável aos interesses aí dos norte-americanos. E um desses homens, né, de confiança dos investidores norte-americanos foi o ditador Fulgêncio Batista, certo? Então ele entrou no poder em Cuba através de um golpe de Estado, pessoal. E lá ele acabava governando para uma minoria. Então ele governava com apoio de empresários e eles exploravam lá a prostituição e os cassinos na ilha. E ele também, pessoal, essa exploração também era feita pela máfia norte-americana, né? Os traficantes, enfim. Então, pessoal, Cuba nessa época se destacava como um país agroexportador. Então, eles viviam aí da produção de açúcar, da produção de tabaco, né? E também do turismo. Então, o principal comprador, galera, eram os Estados Unidos. A maior renda que entrava em Cuba eram dos Estados Unidos. Então, Cuba, como a gente falou, era um país de economia agroexportadora de açúcar e tabaco. Então as riquezas lá, pessoal, acabavam que ficavam nas mãos aí de pequenas famílias locais e de empresários norte-americanos. A elite cubana, galera, era formada aí por esses grandes comerciantes, os grandes latifundiários, certo? E os investidores norte-americanos, eles tinham muita propriedade em Cuba, terras, fábricas, bancos, hotéis. Porém, galera, isso não chegava a todos os cubanos, tá? Então a vida do homem mais simples em Cuba, do camponês, era um tanto quanto avassaladora, não? A maioria da população alimentava-se mal, eles moravam em cortiços, galera, então em cabanas feitas aí de palhas, tá? Eles não tinham assistência médica, sem esses direitos básicos aí. E é isso, pessoal. O número das revoltas em Cuba acabava aumentando aí contra o governo, até por essas mazelas que eles sofriam. A maioria da população não sabia ler nem escrever. Cuba, pessoal, tinha um dos maiores índices de analfabetismo nesse período aí. Os empregos que os trabalhadores conseguiam eram temporários. Então, quando terminava a sua jornada, eles ficavam desempregados de novo. Tá? Então, e aí aumentava a fome, a miséria entre os cubanos. Enquanto isso, pessoal, os políticos corruptos lá que governavam Cuba sempre se dando bem, né? Sempre ficando rico, e enquanto a população sofria. Então foi dentro desse contexto, pessoal, que começou aí a famosa Revolução Cubana, que ela foi liberada aí pelo Fidel Castro. Então essa revolução começou aí em 53, com alguns jovens patriotas se preparando aí para derrubar o governo de Fulgêncio Batista. Liderados, pessoal, pelo Fidel Castro, que era um jovem aí advogado, eles tentaram tomar o quartel de Moncada, tá?
Porém, sem muito êxito, né? Eles acabaram presos. E aí, pessoal, antes de ser exilado, antes de ser mandado para fora de Cuba, Fidel Castro fez a sua própria defesa, galera. Só que em vez de se proteger, ele acabou denunciando e atacando o governo, né? Em um brilhante discurso que ele teve, ele mostrou as desgraças da sociedade cubana, a injustiça do latifúndio, a situação humilhante do país diante dos investidores estrangeiros, a pobreza e as doenças que o povo cubano tanto sofreu. E aí, galera, no final, já sabendo que ele seria condenado, ele falou: a história me absolverá. Tá? E aí ele passou 2 anos preso. O Fulgêncio Batista acreditava que se ele mantesse ele preso por 2 anos, ele ia conseguir tirar essa ideia revolucionária da cabeça de Fidel. Porém, né, quando manda Fidel embora de Cuba, passam 2 anos lá no México, onde ele monta um grupo e volta para Cuba com mais 82 homens, tentando mais uma vez tomar o poder, né, lá em Cuba. Só que aí, pessoal, eles usavam, né, a questão muito do ataque de guerrilha. Eles atacavam, acabavam desaparecendo na mata. Só que a luta contra o governo era um pouco, tanto quanto prejudicial, né? Porque o governo estava mais fortemente armado para lutar e tinha um apoio aí dos Estados Unidos, tá? E aí, pessoal, ele partiu para essa luta contra o Fulgêncio Batista. Só que o exército de Fulgêncio Batista, galera, ele era brutal. Ele entrava nas aldeias, roubava, estrupava, queimava. Os guerrilheiros do Fidel agiam diferente. Eles tratavam bem os camponeses, eles esclareciam os objetivos do motivo dele, do movimento deles, né? Acabavam com a ditadura, fazer a reforma agrária, impor respeito aos americanos em Cuba. Então foi assim, galera, que Fidel e seus companheiros foram se tornando os heróis do povo. A cada semana que passava, mais e mais camponeses pegavam em arma e aderiram ao movimento dele. Então o exército guerrilheiro ampliava seu poder de fogo e de atuação com esses soldados aí, tá? Então, pessoal, como ele perdeu, eles foram para a mata com esses 12 sobreviventes. Dentre eles estavam aí Che Guevara. E foi aí que eles conseguiram ganhar cada vez mais adeptos para poder reestruturar esse exército, que nesse momento só tinha 12, para poder vencer, né, Fulgêncio Batista. Bom, então, pessoal, conforme eles foram ganhando esse apoio popular, né, eles foram aumentando o seu poder de fogo. E aí, galera, apareceu na imagem Che Guevara. Che Guevara, pessoal, que ele era médico, ele era argentino, e ele tinha uma grande consciência política, uma consciência política muito forte, tá? Então ele liderou aí, né, a Revolução Cubana junto com Fidel e o Camilo Cienfuegos. E aí, pessoal, estava completada aí a Revolução. Em 1959 eles chegaram ao poder. Importante, pessoal, é que a Revolução que triunfou em 59 transformou mansões que havia em Cuba em hospitais e clubes populares e prisões que haviam lá em escolas, tá? Prostíbulos viraram creche. Che Guevara foi nomeado, galera, presidente do Banco Estatal de Cuba. Seu primeiro ato foi baixar o próprio salário, que era 5.000 pesos, né? Ele baixou para 200 pesos mensais. Bom, galera, no governo lá do Fidel Castro, houve a reforma agrária, ou seja, todas as terras dos latifundiários foram expropriadas e distribuídas para as famílias camponesas, tá? Então, milhares de famílias de grandes proprietários, galera, de terras, pegaram seus dinheiros, sua fortuna e fugiram para a Flórida, ali nos Estados Unidos, que acabava que era mais perto ali para eles, né? Bom, então houve uma redução de 50% nos preços dos aluguéis, isso aí foi uma lei que ele baixou. Houve um aumento de 25% nos valores dos livros escolares, nos valores dos medicamentos, tá? Ele reduziu também aí as tarifas telefônicas e de eletricidade. Bom, galera,
Também no governo do Fidel Castro, ele nacionalizou empresas como, por exemplo, os bancos, tá? Então, ele nacionalizou, ou seja, tornou-se do Estado cubano esses bancos, as refinarias de petróleo, a companhia de eletricidade. Qual o problema disso aí, galera? O problema é que essas empresas aí eram todas elas americanas. E aí o que os Estados Unidos fez? Eles romperam relações diplomáticas com a Cuba, né, em 1961, e não só isso, pessoal. Eles também treinaram exilados cubanos que viviam lá nos Estados Unidos, né, armados e treinados lá pela CIA. Então eles apoiaram, né, e mandaram para Cuba, apoiado pelo presidente Kennedy, para tentar tomar o poder de Fidel. Nesse ataque que ficou conhecido como invasão à Baía dos Porcos. Porém, eles foram derrotados. Bom, galera, Fidel, ele declarou que a revolução era socialista, mas pessoal, olha o detalhe interessante. Fidel Castro, ele não era comunista, ele queria defender o povo cubano, queria a melhor solução lá para os cubanos, mas ele não era comunista, né? Há quem diga, né, os historiadores que digam aí que as pressões americanas acabaram empurrando Fidel Castro aí para o colo da União Soviética, né, para aí os socialistas. Então, pessoal, ó, lá dentro do governo de Fidel também, ele mandou fuzilar, né, os opositores ao governo dele. E aí, em 1962, os Estados Unidos declaram o famoso bloqueio econômico a Cuba. Então, Cuba, por exemplo, pessoal, foi expulsa da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, a partir de agora, nenhum país aliado dos Estados Unidos, nenhum país do bloco capitalista poderia comercializar com Cuba. Tá? Então, pessoal, no primeiro momento, isso não alterou nada na economia cubana, até porque os países socialistas, eles começaram a comprar. Então, Cuba praticamente não perdeu, não. Só mudou o comprador para os cubanos. Aqui nós temos o Fidel Castro e o presidente da União Soviética, que é o Nikita Khrushchev. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o Cuba, né, Fidel Castro, alia-se à União Soviética. E aí, pessoal, dentro desse contexto, a União Soviética acabava que supria todas as necessidades econômicas de Cuba. Houve até um momento, pessoal, que os soviéticos começaram a construir uma base de lançamento de mísseis atômicos em território cubano. Tá? Então, Kennedy ordenou que a Marinha de Guerra bloqueasse o Mar do Caribe, pessoal. Foi um dos momentos mais tensos aí da Guerra Fria. Os Estados Unidos ameaçou usar armas nucleares e destruir Cuba, varrer Cuba do mapa. Então, quase causaram a Terceira Guerra Mundial. Foi quando houve esse recuo por parte dos soviéticos de Cuba, né? E aí eles acabaram ajeitando tudo ali. Porém, pessoal, foi depois desse episódio dos mísseis que o Khrushchev e o Kennedy começaram, que a gente estudou na aula de Guerra Fria, a questão da coexistência pacífica, a ter mais diplomacia, conversar mais, né? Até porque eles viram ali uma real possibilidade de uma guerra, né, durante a Guerra Fria. Bom, então a União Soviética recuou com a crise com os mísseis, né? Nesse episódio que ficou conhecido na história aí como a crise dos mísseis, e foi o momento mais tenso aí da Guerra Fria. Foi o momento em que a guerra quase deixou de ser fria e passou a ser uma guerra quente mesmo, ou seja, uma guerra com ataques, bombas, enfim. Bom, pessoal, então para a gente entender como é que ficou Cuba, na área da saúde, o governo de Fidel ele fez algumas melhorias nas condições de vida do cubano. Então, por exemplo, na área da saúde, as melhorias que ele fez, por exemplo, foi a questão aí da medicina preventiva. É você começar a se prevenir de algumas doenças, como, por exemplo, aplicar vacinas. Tá? Então houve lá no governo cubano uma redução drástica das mortes aí por tuberculose, malária e tifo, que era uma das doenças virais aí que mais matavam em Cuba antes da Revolução. Também, pessoal, ó, essa questão da vacinação em massa. Então passou-se a vacinar muitos cubanos lá nesse período. Então ele conseguiu erradicar, por exemplo, a poliomielite, pessoal. Ele criou hospitais e escolas. Como assim? Então você existia lá uma propriedade, os alunos estudavam medicina, mas ao estudar medicina, pessoal, vocês já praticavam na prática. Os doentes já iam para esse hospital escola,
né, e vocês já eram tratados por médicos e estudantes. Então lá no caso dos estados de Cuba, ele formou-se um grande número de médicos. O maior problema cubano é a falta de tecnologia para esses médicos atuarem, mas conhecimentos práticos eles têm bastante. Então criaram clínicas rurais, né, para os camponeses serem atendidos na sua região, e a maioria da população agora, pessoal, já tinha acesso a um atendimento médico gratuito, o que era negado anteriormente. A educação cubana, pessoal, ela tem algumas curiosidades. Então, assim, houve um aumento considerável do número de escolas primárias, secundárias e das faculdades cubanas. E, pessoal, houve um aumento da taxa de alfabetização. Mas o que é curioso também quando a gente fala de educação em Cuba é que lá não existe escola particular. Todas as escolas são públicas, galera. Então, ou seja, estuda na mesma escola, na mesma sala ali, por exemplo, um filho de um gari e um filho de um mega empresário. Todos na mesma escola. Bom, a economia, pessoal, a Cuba ainda se destaca pela exportação do tabaco, dizem aí que os charutos cubanos são um dos melhores do mundo, o níquel, que é aquela, né, que é feita a nossa moeda hoje em dia, e de açúcar. E os principais compradores eram a União Soviética. Porém, pessoal, com o fim da Guerra Fria, a União Soviética quebrou, e aí o embargo econômico pesou nas costas dos cubanos. Então entrou crise econômica para os cubanos. E aí, pessoal, em 1995, já com o final da Guerra Fria, os cubanos permitiu a volta de turismo, né? Ou seja, pessoas irem para a ilha para conhecer, para ver se assim levaria dinheiro externo para ajudar a economia cubana. Bom, aí no lado político, pessoal, Cuba também ainda existe com um único partido, né? A teoria do partido único, que é o Partido Comunista, né? E aí, pessoal, tem a questão da falta de liberdade de expressão, você não pode falar mal do governo ou coisa do tipo, e os opositores do governo são duramente reprimidos. Bom, aí, pessoal, é o Che Guevara, que ele passou a ser ministro também em Cuba, como a gente falou, né? E ele até virou presidente do Banco Estatal. Só que ele largou o cargo, pessoal, e acabou indo lutar para tentar implantar o socialismo na Bolívia. Seria uma revolução boliviana. Porém, pessoal, ele estava sendo vigiado, assessorado, né, perseguido pela CIA. E a CIA conseguiu capturar e assassinar o Ernesto Che Guevara. Pessoal, ele talvez tenha sido uma das figuras mais controversas da história. Por quê? Ele é líder revolucionário, ele era médico, tinha tudo para ter uma vida de rico, mas ele resolveu lutar e fazer uma vida de lutas, né, pela causa que ele acreditava. Então, pessoal, um dos problemas muito que se fala também do Che Guevara, mas assim, ele acabou sendo uma espécie de um herói para uma juventude lá que nasceu nos anos 60, nos anos 70. Então as pessoas passavam a seguir as ideias de Che Guevara, né, partilhar, né, no grupo. Então ele passou a ser bem idolatrado no período aí dos anos 60, 70. E aí, pessoal, ele foi capturado pela CIA e executado. Bom, essa foto aqui, pessoal, é de o Barack Obama ainda era presidente dos Estados Unidos, porque o Barack Obama ele deu um sinal ali para Cuba de que ia encerrar, né, o bloqueio econômico a Cuba, né, para Cuba poder respirar. Então isso aqui foi no final de 2014, esse encontro, onde, né, eles aceleraram muito, fizeram alguns projetos interessantes. Então foi aí entre o presidente Obama, né, e o irmão do Fidel Castro, o presidente Raul Castro. Tá? Então eles tiveram um reatamento das relações diplomáticas. Só que aqui tem uma observaçãozinha, galera. Quando o Obama deixa a presidência dos Estados Unidos, quem assume é o Donald Trump. E aí ele volta com um bloqueio econômico de novo. Ele não quer papo com Cuba e, segundo ele, não vai $1 para os cubanos do dinheiro norte-americano. Então aí agora só cenas para os próximos capítulos. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Tá? Se vocês gostaram aí, dê o like, se inscrevam no canal. Eu vou deixar agora, a partir desse vídeo aqui, eu vou anexar um videozinho adicional nessa nossa aula, tá? Para aumentar a título de conhecimento. Então, um grande abraço a todos. No governo de Fulgêncio Batista, Cuba vive o mar da corrupção. Era o paraíso dos turistas.
da Guantanamera. E a Revolução Cubana cumpria seu papel, na sua liderança Che Guevara e Fidel. E a Revolução Cubana cumpria seu papel, na sua liderança Che Guevara e Fidel. Escapar do cruel bloqueio. E a Revolução Cubana cumpria seu papel,